Olá, meninas e meninos! Hoje o assunto é sobre o Renascimento ou Renascença, que trata da volta da valorização da arte greco-romana, tá? Lá da Antiguidade. Vocês sabem, né, que teve a pré-história, depois da Idade Antiga, ou Antiguidade, que vai até 476, o ano de 476, depois vem a Idade Média, que vai de 476 a 1453, e depois vem a Idade Moderna, onde ocorre esse renascimento, esse renascer da arte greco-romana oriunda lá da Antiguidade Clássica, tá bom? Então, a partir do século XV, grandes mudanças e conquistas culturais ocorrem na Europa. Da arte greco-romana surge a arte renascentista, ou arte do Renascimento, quer dizer, foi um renascer dessa arte que estava lá na Antiguidade. O termo Renascimento foi registrado pela primeira vez por Giorgio Vasari, no século XVI, um historiador que se empenhou em colocar também Florença como a cidade protagonista de todas essas inovações mais importantes que estavam ocorrendo, tá? Uma parte, vocês sabem que Florença fica na Itália, mas uma parte, além de Florença, não foi só Florença que se empenhou nesse renascimento, também teve Siena, Pisa e outras cidades, tá? Que foram muito importantes nessas inovações. Por isso se diz, todas essas cidades que eu falei estão na Toscana, por isso que se diz que a Toscana foi o berço do Renascimento. Toscana fica, repito, na Itália. A Toscana viu também nascer financeiramente uma classe média devido às guildas. O que eram as guildas? Eram associações que regulamentavam as profissões, o processo produtivo, a arte, tá? A arte das cidades. E era um misto de sindicato de hoje, né? Com irmandade, escola de aprendizes, sociedade que socorria os associados, tá? Bom, as várias guildas que se originam na Idade Média, que começaram na Idade Média, as várias guildas de cada cidade empregavam quase toda a totalidade da população urbana, tá? E aqueles que não entrassem nessa corporação não tinham sucesso profissional, porque essa corporação praticamente empregavam todos, né? Porque elas é que mantinham o controle sobre os mercados e a mão de obra. Então tinha que fazer parte das guildas. Então começou, no início da Idade Moderna, a haver dinheiro, a haver circulação, a circulação de bens. Bom, mas voltando ao Renascimento, como falei, teve início na Toscana, mas se espalhou para o sul, lá em Roma, onde teve um impacto muito significativo, pois a cidade praticamente foi reconstruída nessa época, sob a tutela dos papas, com destaque para o Papa Sisto IV. E da Itália também se espalhou para outros países, o Renascimento, a Renascença, o renascer da arte greco-romana, país da Europa Ocidental, impulsionado pelo desenvolvimento da imprensa e pela circulação de artistas e obras, tá? Então, voltando ao Renascimento, Renascença, foi assim criado, né, esse nome, porque buscou inspiração nos modelos da cultura greco-romana lá da Antiguidade Clássica. Vocês veem que a escultura, as pinturas da Antiguidade Clássica houve um renascimento na moderna, então há muita particularidade idêntica. Já na Idade Média foi bem diferente, porque era a igreja, né, que comandava, vocês vão ver. Bom, mas no início do século XVI, Roma, como eu falei, substituiu Florença, ou a Toscana, como principal centro da arte na Itália. E a Igreja Católica foi o grande mecenas, isto é, o grande financiador.
E Michelangelo e Rafael foram os maiores artistas desse período lá em Roma, tá? Agora também não é só a arte, não é só a pintura, também teve o humanismo. O humanismo foi o principal valor cultivado no Renascimento. O que é o humanismo? É a valorização do homem como centro. Por isso se chamou, também na época, foi a época do antropocentrismo. Antropos, homem, centrismo, centro. Então foi a época do antropocentrismo, a valorização do homem, homem no centro. Trata-se de uma filosofia moral que colocava os humanos, os homens, no centro do mundo, no centro do pensamento filosófico, tá? Como os principais numa escala de importância. Ao contrário da Idade Média, que vigorava o teocentrismo, que colocou a ideia de Deus no centro do universo e do pensamento filosófico, tá? Na Idade Moderna surgiram grandes nomes, um pleno renascimento e grandes realizações culturais, como Maquiavel e Petrarca na literatura, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Botticelli nas artes plásticas, esses e muitos outros. Também foi um período de grandes realizações arquitetônicas, como a Basílica de São Pedro, em Roma. Rafael, que também o nome dele é Rafael Sanzio, foi um pintor, arquiteto, desenhista italiano, considerado um dos maiores artistas do Renascimento. Teve outros, ao lado de Michelangelo, Leonardo da Vinci, etc, etc. Rafael era filho de Giovanni Santi, poeta e também pintor, um grande pintor que dirigia um famoso estúdio lá em Urbino. E Giovanni, o pai, ensinou ao filho a pintar e o introduziu na corte. No final do século XV, esse Rafael já havia se tornado um dos maiores pintores da Renascença lá na Itália, onde também pôde conhecer trabalhos de vários outros pintores bem conceituados. Em 1500, no ano do descobrimento do Brasil, Rafael tinha 17 anos e já era considerado um mestre. Com Perúcio, Rafael aprendeu a técnica do afresco. O que é afresco? Pintura mural. Rafael nunca se casou, mas algumas fontes dizem que em 1514 ele estava noivo de Maria Bibbiena, sobrinha de um cardeal, mas o noivado terminou devido à morte prematura do jovem. Então ele nunca se casou. Rafael também morreu cedo, no dia que completaria 37 anos, de uma febre causada por uma doença pulmonar. Bom, Rafael foi enterrado, lá no Panteão de Roma. Vocês sabem que Panteão é todos os deuses, onde estão os grandes nomes da história, da cultura, etc. Todo país tem um panteão. E ele foi enterrado no Panteão de Roma, o mais honorável mausoléu da Itália. De Rafael, além de um grande e variado número de obras, estão espalhadas, estão na Itália e no mundo inteiro, são famosas as suas Madonas, as Madonas de sua autoria. E também é famosíssimo o afresco Escola de Atenas. Foi uma encomenda do Vaticano, onde estão representados Platão e Aristóteles e outras obras gigantescas de Rafael. E Michelangelo? Michelangelo também foi um grande artista renascentista, considerado um dos maiores representantes do seu período. Além de grandes esculturas, também era pintor, arquiteto e poeta. Era originário de uma família aristocrática, os Buonarroti. Ele era originário dessa família e ele se destacou já aos 20 anos de idade por suas esculturas de Pietà. Lembra? É Nossa Senhora segurando Jesus morto.
Já com 20 anos ele fez a primeira Pietà em 1499. E também fez a escultura de Davi em 1501, que é maravilhosa. Depois eu vou mandar a foto. E também cimentou a sua fama com os afrescos do teto da Capela Sistina. Ele pintou esses afrescos na Capela Sistina, que são maravilhosos, entre 1508 e 1512. Uma parte. A Capela Sistina tem esse nome em homenagem ao Papa Sisto IV. Lembra que eu falei? Foi um grande mecenas. Porque foi ele quem ordenou a sua restauração. Porque antes não tinha nada daquilo na Capela Sistina. Eram, acho que só estrelas, né? Então, a Capela Sistina foi restaurada por Sisto IV, por isso que tem nome de Sistina, entre 1473 e 1481. E depois o Michelangelo foi chamado para pintar o teto. Desde então, a Capela Sistina tem sido usada para a celebração de atos e cerimônias papais. Para terminar, vou dar uma parte ainda sobre Michelangelo. Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina contrariado, porque se achava muito mais escultor do que pintor. Mas ele foi encarregado para fazer esse trabalho pelo Papa Júlio II, sobrinho de Sisto IV, tá? E ficou magnífico, não tem ninguém que vá a Roma sem admirar o teto da Capela Sistina. E vou terminar por aqui. Olha, Renascimento teria que ter várias aulas, é muita coisa, só fiz um resuminho. Mas logo vou voltar com alguma coisa do Renascimento também. Vou ficar por aqui. Beijos!